Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo dessa aula é referente à França no século XIX. Bom, a França no século XIX, nós estaremos estudando justamente os acontecimentos dessa França após a Conferência de 1815, também conhecida como Congresso de Viena. Bom, dentro do Congresso de Viena, nós temos o realinhamento, dos limites da Europa e também o restabelecimento de algumas monarquias. Umas, já dando uma guinada para uma monarquia mais constitucional e outras restabelecendo o poder de uma monarquia mais absolutista. Bom, o caso da França é muito curioso, porque no primeiro momento nós temos a retomada de uma monarquia mais alinhada com o absolutismo, com o restabelecimento de privilégios para a nobreza e um reatamento das relações com o clero. É o caso da dinastia dos Bordeaux, na França, que vai durar até 1830. Durante esse processo de reativação dos laços com a nobreza, com o clero e tudo mais, por parte da dinastia Bordeaux na França, nós vamos ter a indignação do setor dos burgueses e para tentar solucionar esse problema, nós temos ali o apoio à ascensão do Luís Felipe Orleans em 1830. E com a ascensão do Luís Felipe Orleans, nós temos um período de governo, de uma monarquia na França, onde o rei ele vai facilitar o processo de industrialização na França. O período em que Luís Felipe Orleans se perpetua no poder é de 1830 até 1848. Nesse processo de industrialização, nós vamos ter a entrada de máquinas, onde nós vamos ter sim um processo de industrialização intensa na França, o aumento da produção francesa, mas por outro lado, a condição dos trabalhadores franceses era uma condição extremamente precária. Nós temos as condições também de muita fome, muita miséria, falta de saneamento básico, porque as cidades francesas elas crescem cada vez mais, pois os campos já não tinham aquela estrutura de produção antiga. Os camponeses foram obrigados a ganhar sua vida nas cidades, então muita gente nas cidades, ainda que com mais empresas, nem todo mundo estava empregado, então nós temos altas taxas de desemprego e nenhuma medida por parte do governo para tentar solucionar também os problemas pelos quais a classe operária vinha sofrendo. Baixíssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho extremamente intensas, falta de auxílio na hora de a pessoa ali se machucou, tudo mais, a pessoa continuava trabalhando, questões também de saúde, questões sanitárias, prejudicando a esses trabalhadores franceses. Isso vai sendo acumulado, e durante um determinado momento, já na década de 40, nós vamos ter diversas manifestações de trabalhadores franceses indignados com essas condições de trabalho. Eles vão ser reprimidos duramente durante os primeiros anos, mas em 1848 nós vamos ter uma concentração significativa de movimentos que vão, de certa forma, causar um processo de revolução novamente na França. E o Luís Felipe Orleans ele vai acabar sendo destituído ao final desse processo, quando nós temos a marcha dos cidadãos franceses tomando Paris e os militares que, num primeiro momento, deveriam, de certa forma, reprimir essas rebeliões de 1848, os próprios militares vão, em parte, aderir à causa da população, porque eles também estavam sendo, de certa forma, prejudicados pela política implementada pelo Luís Felipe Orleans. Então, em 1848, nós temos ali o início do que nós chamamos da Primavera dos Povos, que vai estar atingindo também outros países na Europa, e nós temos justamente a queda de diversas monarquias na Europa durante esse processo da Primavera dos Povos, certo? Bom, só que na virada ali
né, de 1848 para 1850, nós temos o estabelecimento de uma república na França, onde, né, surge a figura do Luiz Bonaparte, e ele, né, eleito presidente, ainda com favorecimento da burguesia que tinha medo de um político, né, que tivesse mais ligado às classes trabalhadoras, assumisse. Eles colocam o Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, no poder. O Luiz Bonaparte, no primeiro momento, faz ali, né, o cara tranquilão e tal, só que num determinado momento o Luiz Bonaparte, por volta ali de 1850, ele vai se declarar Napoleão III, fechando o Congresso, né, fechando a Câmara dos Deputados, fechando o Senado, concentrando os poderes na sua figura e se tornando imperador da França. E ele vai governar durante um bom tempo como imperador da França, só caindo, né, mais à frente durante a década de 70, onde a França vai passar por um processo de enfrentamento, tanto numa guerra contra a Áustria, novamente a Áustria tendo, né, batalhas, guerras contra a França, e nós temos também a França tendo um problema ali com a Prússia, né, a Prússia que vinha protagonizando ali cada vez mais uma união entre os estados germânicos. Lembrando, a Alemanha até então, né, não existia um conglomerado ali de diversos estados germânicos, onde os principais estados germânicos eram justamente a Prússia e a Áustria. Bom, a França tem problema tanto contra a Áustria quanto a Prússia. E as batalhas contra esses dois, né, países vai levar justamente à queda do Luiz Bonaparte, né, do imperador Napoleão III, e também vai levar a, como consequência, a unificação da Alemanha, que depois eu vou abordar num outro vídeo, assim como a união da Itália. E, né, nós temos o estabelecimento da Comuna de Paris durante ali o ano de 1871, onde nós temos ali diversas comunas de trabalhadores organizando, principalmente, no caso, a região de Paris, né, concentrados na região de Paris. Ou seja, nós temos uma experiência comunista, né, de governo comunista, onde nós não temos um poder centralizado. Lembrando, né, um governo comunista em si, né, na prática, segundo o que era teorizado na época, seria um governo onde os trabalhadores, as pessoas se organizassem em comunas, discutindo as pautas da sociedade sem um poder centralizado. Essa experiência é feita em Paris durante 72 dias, mas não vai conseguir segurar a pressão, né, das batalhas, dos problemas que vinham ocorrendo ao redor. Mas é um ponto aí para a gente procurar entender, procurar discutir, certo? E, né, vale aí a título também de curiosidade, certo, galera? Então, nós podemos dizer que a Comuna de Paris é a única experiência de fato, né, comunista, né, na história, né, dessa discussão política de comunismo, socialismo e tudo mais. Quando nós falamos de União Soviética, falamos de Cuba, esses países eles têm a intenção de um dia chegar a essa fase de comunas que foi estabelecida em Paris. Mas eles ainda não chegaram nesse estágio, ainda estão no estágio de transição, onde tem aquela questão da ditadura ali, de um governo, né, teoricamente colocado pela classe trabalhadora para estabelecer transformações nessa sociedade para depois essa sociedade se autorregular através das comunas, certo? Então, esse aí é o detalhe para a gente ficar ligado. Então, o processo da França durante o século XIX passa por uma industrialização no período ali do Luiz Felipe Orleans, também conhecido como Rei Burguês, um processo revolucionário da Primavera dos Povos, com a virada para a República, que é brecada pela ascensão do Império do Napoleão III, que tem, né, o seu fim durante a década de 70, com as guerras que ocorrem, tanto a Guerra Franco-Prussiana quanto a Guerra da França contra a Áustria, e, né, a conclusão ali da Comuna de Paris, que acontece no ano de 1871, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próxima aula, unificações da Itália e da Alemanha, para a gente fechar esses conteúdos relacionados ao século XIX, certo? Um forte abraço a todos
e até a próxima, galera!